A melhor notícia do ano para você que recebeu o benefício por incapacidade do INSS. É isso mesmo, essa é a melhor notícia que eu vou trazer para vocês esse ano, para quem recebeu o auxílio doença do INSS. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma informação muito importante sobre uma decisão da Justiça que saiu essa semana, que vai ajudar todas as pessoas que receberam auxílio doença do INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações e também ficar por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui no canal todos os dias para ajudar aquelas pessoas que acompanham aos vídeos. O Supremo Tribunal Federal confirmou uma constitucionalidade, ou seja, algo dentro da Constituição brasileira, a respeito da contagem de período do auxílio-doença na carência de aposentadoria do INSS, nos casos em que o afastamento se deu de forma intercalada com períodos em que houve contribuição previdenciária. Calma, eu vou explicar para vocês. Já deixa um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. O julgamento que foi feito aí na Justiça vai ajudar segurados, vai beneficiar segurados do INSS que recorreram à Justiça com a intenção de incluir o tempo de afastamento por incapacidade dentro dos 15 anos mínimos de contribuição, para que dessa forma consigam receber aposentadoria por idade, que sejam aí pelas regras antes ou mesmo depois da reforma da Previdência de 2019. O que o Superior Tribunal Federal fez foi reafirmar a sua jurisprudência, já que considerava que o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, como período de contribuição, mas dessa vez especificou que isso vale também como carência. Então, portanto, essa decisão do STF, ela volta a afirmar uma decisão que pode ser utilizada aí para outras decisões da Justiça, é o que eles chamam de jurisprudência, que já considerava o período que você recebeu de auxílio-doença como um período de contribuições. Só lembrando que quando você recebe o auxílio-doença, você não deve pagar o INSS, de forma alguma. Você apenas recebe, mas a Justiça está reconhecendo que esse período que você recebeu vai servir como tempo de contribuição, como carência. Tá? Na maior parte do Brasil, o INSS não conta o benefício de incapacidade temporária, que antes era chamado aí de auxílio-doença, como carência, mas sim como tempo de contribuição. O entendimento adotado pelo INSS, portanto, só beneficia trabalhadores que têm mais de 15 anos de INSS pago. Dessa vez, esse entendimento da Justiça, esse período que você tem de auxílio-doença, mas você não tem os 15 anos de INSS pago, ele vai servir para completar esses 15 anos, vai ser aceito como contribuição. Só que existem algumas regras para isso. A exceção fica por conta aí do Tribunal lá da região sul do país, que é o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou ao julgar uma ação civil pública, ou seja, que vale para várias pessoas, que o INSS inclua o tempo de afastamento na carência já na via administrativa. Então, por enquanto, só na região sul do país, isso vale dentro do INSS. Para o resto do Brasil, só na Justiça, mas isso vai mudar, tá? O julgamento aí do Supremo orienta que todas as instâncias do Judiciário, ou seja, toda a Justiça em qualquer lugar do país, a seguirem o mesmo posicionamento, a terem a mesma decisão, mas, ao menos por enquanto, não será aplicado diretamente nas análises realizadas ali administrativa, nos postos do INSS. Como eu disse, apenas os postos do INSS lá do sul do país, devido a uma ação civil pública, é que já vão tomar essa decisão sem precisar entrar na Justiça. Com a confirmação da constitucionalidade, ou seja, é constitucional, a contagem do auxílio-doença como carência, a expectativa é que, em breve, os trabalhadores não precisem mais ir até a Justiça para ter o seu o seu direito reconhecido. É claro que vai ter acesso ao benefício em dinheiro depois. Mas então essa situação aqui dá a esperança de que em breve você não vai precisar mais entrar na Justiça para aquele tempo que você ficou ali afastado de auxílio-doença seja reconhecido
como o tempo de contribuição do INSS. A decisão do Superior Tribunal Federal vincula aí a todo o judiciário, embora não vincule de forma imediata aos processos dentro do INSS, aos processos administrativos. Abre caminho para que isso aconteça por meio de ações civis públicas ou para que o próprio INSS no futuro altere a sua regra interna para adequar a essa situação. Então, com o tempo, o INSS vai aceitar o auxílio-doença como tempo de contribuição. Então, para você que deixou o like aqui no vídeo, está contribuindo aqui para ajudar outras pessoas, vamos reforçar aqui. O afastamento conta na aposentadoria. O tempo que você ficou de auxílio-doença conta na aposentadoria, por enquanto, só na justiça, tá? Na maior parte do Brasil, o INSS conta esse auxílio-doença aí recebido como tempo de contribuição, mas não como carência, ou seja, não completa o tempo que você precisa, né? Se você tem mais de 15 anos, eles até contam, mas não completa. Mas quem tem direito de contar o afastamento na carência pode recorrer, portanto, à justiça para exigir essa contagem. Agora os trabalhadores passam a contar com um grande reforço aí para suas ações judiciais sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que a contagem é constitucional e orientou aos juízes de todo o Brasil que considerem isso. Vamos falar primeiro aqui sobre a carência e depois o tempo de contribuição, tá? Esse período mínimo de recolhimentos de INSS pago para receber uma aposentadoria por idade, seja pela atual regra ou pela anterior à reforma da Previdência lá de 2019, a carência é cumprida quando o trabalhador completa 180 meses de contribuição do INSS, ou seja, a carência do INSS, o direito à aposentadoria é cumprido quando a pessoa pagou pelo menos 15 anos de INSS. Além disso, para se aposentar só com essa carência aí, com esses 15 anos, se o tempo adicional é de contribuição, é preciso completar a idade necessária para ter o mínimo de recolhimentos aí, né, atingido. Nesse ano de 2021, vale lembrar que a idade mínima para receber uma aposentadoria por idade, 61 anos para as mulheres, eu vou repetir, são 61 anos para as mulheres que contribuíram aí 15 anos e 65 anos para os homens. Esse é o mínimo exigido agora em 2021, 65 anos de idade para os homens, 61 para as mulheres e mais 15 anos de INSS. Esse é o mínimo. Agora vamos falar sobre o tempo de contribuição. Depois de cumprir essa carência, os 15 anos de INSS, os recolhimentos dos segurados são contados como tempo de contribuição. Então você já tem o mínimo necessário, 15 anos, o resto é contado quanto tempo de contribuição, né? Antes da reforma da Previdência lá de 2019, os pagamentos, além da carência dos 15 anos que são necessários para a aposentadoria, poderiam gerar aí a aposentadoria sem uma idade mínima, né? Para quem contribuísse, 30 anos mulher, 35 anos homem. Então, o que você contribuía além da carência, o tempo mínimo de 15 anos de INSS, antes da reforma da Previdência, quem tinha 30 anos de contribuição às mulheres, 35 anos homens, podia correr atrás sem uma idade mínima. Isso mudou, tá? Depois da reforma da Previdência, é preciso se encaixar em uma das regras de mudança, uma das regras de transição para se aposentar por tempo de contribuição sem a exigência de uma idade mínima. Então, hoje, depois de 13 de novembro de 2019, existem algumas regras que você tem que correr atrás para saber quando você vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. É só na aposentadoria por tempo de contribuição, por enquanto, que o INSS aceita incluir o período ali de auxílio-doença recebido. Por que o INSS aceita? Porque você já tem os 15 anos de carência, então tem ali o tempo para atingir o tempo de contribuição para quem tem mais de 30 anos mulheres, mais de 35 anos homens, dentro das regras novas. Só nesses casos é que o INSS administrativo aceita o tempo de auxílio-doença como tempo de contribuição, tá? Esse período aí ele deve ser intercalado. Você lembra que eu falei que existem algumas regras para que o INSS aceite esse tempo de contribuição como auxílio-doença? Não é receber só auxílio, eu recebi auxílio-doença durante 15 anos aqui, vou aposentar. Não é bem por aí. Vou explicar. Para validar esse auxílio como tempo de contribuição, o período de afastamento tem que ser intercalado, entre empregos com carteira assinada e recolhimentos feitos pelo trabalhador autônomo
né, ou contribuinte facultativo. Eu vou explicar. Para ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição, hoje você tem que ver as regras lá da reforma da Previdência, mas só é aceito, só é computado como tempo de contribuição aquele auxílio-doença, se assim que você parou de receber o auxílio-doença, acabou o seu auxílio-doença, você voltou a trabalhar com o registro em carteira, ou logo no próximo mês, depois que acabou o seu auxílio-doença, você voltou a pagar, contribuir com o INSS. Caso contrário, não é aceito pelo INSS o auxílio-doença como contribuição. Então essa regra é simples. Lá quando você recebeu o auxílio-doença, você tem que ter voltado a trabalhar com registro ou voltou a pagar o INSS. Estou falando administrativo, dentro do INSS. Quando você deve ir para a justiça? O segurado tem negado pelo INSS a inclusão desse tempo de auxílio-doença lá na sua carência, né? Lá dentro daqueles 15 anos, para você ter direito ao mínimo para ter a aposentadoria, aí você pode ir para a justiça. Então, portanto, a orientação aqui é procure um advogado. Você pediu a sua aposentadoria, se somado aquele tempo ali que você ficou de auxílio-doença em algum momento da sua vida, você teria acesso aos 15 anos de INSS e o INSS está negando isso, procure um profissional, procure um advogado para maiores orientações, pois, como eu disse para vocês, o Superior Tribunal Federal confirma esse tempo que você ficou de auxílio-doença na aposentadoria por idade do INSS, também pode ser utilizado ali na sua aposentadoria por tempo de contribuição. Vou explicar um caso aqui para vocês que eu presenciei, ajudando uma pessoa que foi buscar, tinha idade, foi buscar a sua aposentadoria por idade lá no INSS. Para essa pessoa já constavam 15 anos de contribuição em carteira de trabalho. Só que no momento, no ato do pedido da aposentadoria por idade, foi negado pelo INSS, constando que existiam alguns períodos em que a pessoa não trabalhou, não pagou o INSS, não contribuiu. Aí nós fomos verificar através do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um cadastro do INSS onde consta toda a vida de trabalho da pessoa. Existiam alguns períodos em que a pessoa ficou afastada, é isso mesmo, recebeu auxílio-doença e, portanto, não verteu contribuições, não pagou o INSS. A empresa não pagou o INSS. Naquele caso, é o caso aqui que eu explico para vocês. Então, faltavam ali, pelo menos do que eu me recordo, 6 meses de contribuição. Nesse caso, o período é curto. Eu recomendo que a pessoa contribua esses 6 meses, mês a mês, não tem como contribuir para trás, tudo de uma só vez, isso não existe. Ou então, que a pessoa continue trabalhando por mais 6 meses, 1 ano. É de se considerar que você entrar na justiça é como tentar matar uma formiga com bomba atômica, né? Existem meios, né? Às vezes você tem condições de saúde, você é uma pessoa saudável, pode trabalhar ali por mais 6 meses, 1 ano, para ter acesso a esse benefício, evitando transtornos na justiça. Muitas das vezes você não vai ganhar nada ali, porque você trabalhou aquele período, não tem nada para receber de indenização, vai ter que gastar com um profissional, com um advogado. Agora, se os períodos são maiores do que 1 ano e você já não tem mais saúde para trabalhar, deve-se levar em consideração. Então, o conselho é: procura um profissional, senta para ver se realmente é hora de entrar na justiça para conseguir seu benefício, se é possível você trabalhar um pouquinho mais, ou se você não tem mais condições de saúde, tem que correr atrás e pedir o mais rápido possível para conseguir na justiça esse benefício. Então é tudo uma questão de análise, cada caso é um caso. Muitas pessoas perguntam aqui nos comentários: olha, eu tenho tanto tempo de contribuição, posso aposentar? Tenho tal idade, posso aposentar? Procura um profissional próximo, não tem como responder, porque cada caso é um caso. Às vezes não é que você está mentindo, mas às vezes você não sabe da realidade da sua situação, porque apesar de você ter pago, ter a documentação nas mãos, pode ser que lá no seu cadastro do INSS alguém errou, um patrão deixou de recolher alguma coisa, o INSS deixou de marcar aquela contribuição. Tudo tem solução, não se preocupa, procure um profissional para melhores orientações. Então essa é a melhor notícia que eu poderia dar para você aí nesse ano de 2021, para você que recebeu o auxílio-doença do INSS e está indo atrás aí de uma aposentadoria agora. Esse tempo que você recebeu como afastamento pode ser reconhecido como tempo de contribuição para ajudar na carência, para cumprir os 15 anos mínimos aí que o INSS exige para ter acesso a um benefício. Meu muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez eu quero deixar um forte abraço a todos que me acompanham todos os dias aqui no canal.
Eu espero de coração ter ajudado a vocês que possam estar nessa situação. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês. Não é inscrito aqui no canal? Já se inscreve para receber os vídeos e não esqueça de compartilhar para ajudar outras pessoas que talvez estejam nessa situação. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Que Deus abençoe as nossas famílias. Já tem mais notícias saindo aqui. Deixa eu me preparar para o próximo vídeo. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.